Olá pessoal, sejam muito bem-vindos em mais uma edição do Cast Fit 360. Hoje para a gente falar novamente do nosso projeto Superação, certo, João? É isso aí, Jefinho, e a gente está com mais uma convidada especial, que é a Samantha Gago, essa modelo fitness aqui, que arrasa corações aí na rede social, e ela está aqui com a gente. E ela vai falar um pouquinho da história de superação dela, que com certeza vai impactar muita gente. Isso aí, pessoal. Para quem não conhece, certamente muitos de vocês conhecem. Essa mulher coloca pressão no universo, hein? A mulher que não dorme, tá de madrugada. Tá de madrugada trabalhando. Tá sempre de madrugada fazendo ensaio, fotos. Então, à tarde treina, aí à noite trabalha e faz foto e é uma loucura. Para você que fala que não tem tempo, hoje você precisa ter uma aula que essa Hoje mulher... coloca o cronômetro do lado que a gente vai descobrir o que é ter tempo e o que não é. Então, se você gosta de dormir, já para tudo. É isso aí, Samantinha. Pega um bloquinho lá e vamos começar. Comenta pra gente, pro nosso público, como que você faz para conciliar essa rotina, né? Principalmente da madrugada e conseguir ter essa disciplina com os treinos, porque eu vejo que você, faça chuva, faça sol, você tá na academia. Sim. Qual que é o segredo para conseguir conciliar tudo isso? E a escadinha pra você chegar de lá até aqui? Primeiro de tudo, boa noite, pessoal. Boa noite, obrigada pelo convite. E começando a falar um pouquinho da minha vida, eu acho que primeiro de tudo é força de vontade. Sim. Querer mudar. Falar que você vai fazer diferente e fazer. A minha virada de chave, ela começou um pouquinho antes da pandemia. Quando eu me vi numa situação assim, que eu falei assim, eu preciso mudar, o tempo tá passando e não é isso que eu quero pra minha vida. Uhum. Mas assim, em questão de academia, já vem de um tempo, vem desde lá da minha adolescência, pelo fato de sofrer bullying, por ser muito magra. Então, por isso que eu falo, a gente teve uma história aqui totalmente ao contrário de obesidade. E a gente fala que na sociedade nunca ninguém tá satisfeito com nada. Exato. Então, ou você é muito magra, isso pra visão do público é muito ruim, ou você tá muito fortinho. Então, qual que é o estilo de corpo ideal pra sociedade? Então, é aquilo que eu falo, a gente tem que lutar pra poder mostrar, ter uma vida saudável, mas assim, buscar o que você se senta bem. Se você é magrinho e se sente bem com isso, não ligar para a opinião do outro. Se você é gordinho e se sente bem sendo gordinho, vamos ser assim. Então não tem aquela parte de vamos julgar. Julgamento zero. Não, faz total sentido que eu tinha um parceiro que ele era gerente da onde eu trabalhava, magrinho assim como eu, salve Tiagão. E assim, a gente era magro, só que ele era mais magro que eu. E o pessoal chamava ele de cigarro solto. E ele gostava. Então, assim. Gostava, imagina. Ele até brincava assim: não, eu sou cigarro solto, deixa eu. Então, assim, e aí ele foi gostando, mas assim, ele brincava, mas é lógico que ele queria ficar mais fortinho. E tanto eu como ele, a gente começou a treinar e a gente gostou do nosso resultado. Então, assim, 10 quilos a mais que a gente ganha já é algo. Vitória. Opa, com certeza. Então, acho que ser feliz com o corpo que você conquistou, acho que é ideal. Como começou a sua rotina com a parte de moda, de fotos? Em que momento da sua vida, nesse processo entre você superar a fase do bullying e a partir do momento que você falou, agora eu gosto do que eu vejo, essa imagem que eu vou vender para o público, como que foi esse processo? Foi depois da minha gestação. Por incrível que pareça, eu falo que quando Deus tem um plano para sua vida, Ele vai te colocar nesse plano. Logo que eu engravidei, que eu tive meu filho, eu fiquei quase nesse processo da maternidade 2 anos fora do mercado de trabalho. Quando eu voltei, eu me senti como se fosse meu primeiro emprego novamente, porque eu estava muito tempo fora do mercado de trabalho, por mais que eu tinha um currículo legal e tudo mais, foi difícil sim encaixar novamente. Então eu falo que foi tudo um começo. Eu entrei acho que fala que filantropia, que é a parte de telemarketing, só que para a parte de doações. E essa empresa era lá no Bom Retiro. E eu sempre passava pela Rua dos Italianos, todos os dias, no mesmo bate-horário, no mesmo lugar. E tinha uma loja que colocaram uma placa lá, precisa-se de manequim 38. E eu falava, o que é uma manequim 38? E eu juro que eu fiquei durante 1 mês e meio, eu passava pela rua, olhava aquela placa e pedia coragem. Entra, pergunta, vai, entra, pergunta. Teve um dia que eu falei assim, eu já tava atrasada nesse dia, eu falei assim, dane-se.
eu vou entrar e vou perguntar. Na hora que eu entrei na loja, que eu fui pro caixa e perguntei o que, que seria uma manequim 38, os olhares, assim, da loja parece que brilharam pra mim. Falaram assim, eu acho que é essa menina que a gente precisa Nossa. e vamos fazer acontecer. Você tem tempo? Aí eu, tipo, Não. Mas vamos Tenho, lá. hoje eu tenho. tenho, mas vamos ter agora. Nesse dia foi o dia que a minha vida mudou. Eles tiraram minhas medidas e uma manequim 38, explicando pra vocês também, porque eu não sabia, é uma manequim de prova, que a loja contrata, você tem que ter as medidas, em vez deles pegarem uma manequim, um boneco, eles pegam você como modelo pra poder falar assim, a cava tá boa, o gancho, ó, precisa apertar aqui, não tô me sentindo confortável, isso é uma manequim 38. 38, então é a modelo. perfeição ali o negócio. Pra aquele É o perfil grau. do... Mas mesmo assim, eu era muito magrinha. Depois eu Uhum. vou tentar pegar umas fotos aí daquela época pra vocês mostrarem pro pessoal. Mesmo sendo uma manequim 38, por eu ser alta, Sim. eu era bem magrinha. Mas a eu gente- tinha as medidas que eles precisavam. Sim. E aí foi aí que eu entrei nesse ramo. Eu lembro que tem o Damião, que é um estilista, que é lá do Bom Retiro. Eu devo minha vida a ele. Que Te legal. amo. Ele foi quem transformou minha vida, ele e a dona Michele. Numa dessas provas, quando eles entraram nessa loja, eles viram potencial em mim. Falaram assim, eu preciso dela para poder fotografar para minha marca. Uhum. Eles falaram assim, você tem interesse em fotografar pra gente? Eu falei assim, nunca fotografei na minha vida. Não, eu ensino, é muito fácil e tal. E desde esse momento eu nunca mais parei. Então, de modelo de prova, eu virei caixa nessa loja. Depois Legal. de caixa, acabei virando vendedora e daí foi fluindo. Uhum. Desse meio tempo de ser modelo, eu resolvi parar. Porque em um certo momento a gente fica meio bitolada, vida de mãe, casada Sim. e tal. Eu falei assim, eu não Sim. quero mais isso pra mim. Não tava conciliando meu tempo, não queria mais esse momento. Fui querer investir. Foi quando eu abri uma loja. Teve todo um processo. Loja de roupa loja também? de roupa também. Foi lá no Brás. Foi quando eu Legal. conheci a Madrugada. Uhum. E nesse meio tempo veio a pandemia. Lascou com tudo, porque Fechou todas as tudo, lojas. tava Não tinha tudo pra onde ir. começando e já tinha, e agora? Tinha um empreendimento que a gente não podia perder, que era investimento, que era a nossa casa própria, Uhum. e aí a gente se viu com mãos atadas, falou, e agora? Foi onde eu tive que abandonar mais uma vez todo o processo de um sonho e começar a trabalhar registrado novamente. Putz. E aí foram, acho que quase 2 anos tendo Da que trabalhar pandemia, né? na pandemia novamente, parar, fazer o processo, parar um sonho e começar tudo novamente. Sim. Uhum. Isso com 28 anos, mais ou menos. E isso eu tava acho que com 27. 27. Uhum. Aí me vi perdida novamente nesse Uhum. mundo. Parei com tudo quando o apartamento foi entregue e eu falei assim, e agora? Tinha dinheiro pra nada, né? Falei assim, a gente se Imagina. vê, dá um tiro no escuro. Eu falei assim, não, vou voltar com a loja. Ou então vou Uhum. voltar a modelar. Sim. Me vi no Brás. Novamente falou, aqui que eu comecei, aqui que eu vou voltar. E nos stories dela você Uhum. vê Brás umas 500 vezes a palavra É, Brás. Brás, eu amo aquele lugar, gente. É um lugar que mudou a vida de muita É gente. um Oxe. lugar que mudou. Nossa, demanda demais. Tá desempregado, tá precisando de um start assim na vida, vai pro Brás. Tá sempre precisando. Não, lá você vai com um pacotinho de paçoquitas, você sai de lá milionário. É, Exato. intermédio oficial Samantha Gago. Bem que a gente dá o caminho. Mas Vai. falando sério, assim, foi quando eu voltei. E por mais que as pessoas olhem pra mim e falem assim, é difícil falar um não pra você. Uhum. Eu abandonei tudo. Eu pedi as contas de onde eu tava, com um serviço super estabilizado, com chances de promoção. Uhum. Falei, não, mas não é isso que eu quero. Não é isso que eu tenho planejado pra minha vida e não é isso que Deus quer pra mim. E aí fui pro Brás. Eu achei que ia ser fácil. Uhum. Mas juro, foram 3 meses. 3 meses escutando não. Uhum. Não, eu não preciso, porque eu não tinha experiência nessa área, né? Mesmo sendo um modelo para poder trabalhar na madrugada como um modelo de porta de loja. É Uhum. muito difícil você conseguir. E eu escutei muitos nãos, e aí tem uma amiga minha que também que fez parte desse processo de quando eu tinha loja, que eu conheci, que é a Jaqueline, que me indicou para uma loja
Uhum. Comecei com a Paulina, que é maravilhosa, uma das minhas clientes favoritas lá do Brás. E foi muito difícil, porque eu fiquei no ouvido da Paulina. A Paulina, se estiver vendo esse vídeo aí, Ela vai ver. Tá? ela vai lembrar. Foi muitos não, agora não, tem que falar com meu esposo e tal. E é difícil eles conseguirem a confiança, né? Sim. Porque equatoriano, boliviano, É. chinês, é muito difícil você conquistar a confiança deles. E eu imagino que o Brás é um mercado já fechado, É né? um Pra mercado você poder entrar ali totalmente, é e ter uma difícil. porta aberta é Sim. uma, É um uma mercadão a luta. céu Sim, aberto. mas assim, se você entra, você tem que colher as oportunidades. E aí foi isso que aconteceu. Quando eu entrei no Brás, eu acho que eu fiquei coisa de 6 meses. Aí a Paulina ficou, Samantha, acho que já tá na hora de você começar a fotografar. Eu falei, não quero mais voltar pra esse ramo de fotografia, Paulina. Deixa eu aqui que tá bom. Uhum. E aí o pessoal começou, você é modelo? Você pode fotografar pra mim? E aí foi quando eu comecei. E aí nunca mais parei, tanto é que eu tive que parar com a presença na madrugada para poder dar conta de atender os clientes no Brás. Só que nesse meio tempo eu acabei desfocando do que era o primordial para mim, que foi a academia. Uhum. Então, não me alimentava bem, não tinha Uma hora, rotina, né? Uma rotina não dessa. tinha um horário de sono adequado. Então, me vi meio que perdida. Alimentação, o que você come lá no Brás? Só besteira. Nossa, é. Não tem. Eu comia. O pessoal lembra. Eu postava que eu tava comendo baião de 2. Nossa. Nossa. De madrugada, baião de 2. Meu Eu vi Deus. que teve a pizza também esses dias. Tem a pizza. Às vezes a gente sai assim, Sai né? um pouco, Tipo, Mas ninguém é de ferro, não é né? de ferro, assim, tipo, tem músculo construído aqui, de vez em quando pode. É, então, Ah, isso aí. Mas é difícil. É tipo, manter uma rotina, manter uma alimentação saudável não é fácil. Sim. Principalmente trabalhando lá no Brás. Mas não é difícil. Então o pessoal pergunta, Samantha, qual horário você dorme? Gente, eu durmo, juro que eu durmo. Não, não parece. 4 horas. 2 horas da manhã ela vai Eu tô responder. respondendo, beleza, mas eu durmo. Eu não consigo ter uma qualidade de sono, assim, de 8, 6, às vezes 4 horas direto. Porque a minha rotina é bem agitada. Mas assim, eu tenho os meus horários de descanso. Que nem esses dias eu tava fotografando, que todo mundo viu. Eu cheguei no Brás de madrugada, cheguei no outro dia em casa. Uhum. Que horas que eu dormi? Quando eu cheguei. Uhum. Tomei meu banho, me alimentei e fui deitar. Descansei 3 horas. Mas foi o suficiente para que eu Sim. acordasse e seguisse a minha vida normalmente. Eu fui pra Pra academia, editei minhas fotos e depois eu fui descansar mais um pouquinho. Uhum. Então, pode ser que a minha vida seja agitada em alguns dias da semana, que nem segunda, terça e quinta. São os dias que é mais puxado pra mim. Uhum. Mas nos outros dias, às vezes eu consigo dormir a madrugada toda, mas nem sempre foi assim também. Legal. Então, é conciliar a sua rotina. Sim. Hoje você representa quantas marcas ali, quantas lojas no Brás? Difícil dizer. É? Difícil. Eu tô 3 anos nesse meio. Uhum. Acho que já foram para mais de 300 lojas atendidas. Legal. E fora, Mas tem as que Não. você sempre faz tem os meus clientes fixos Os que eu fixos. falo pra eles foram corajosos. Porque eu olho minhas fotos do passado para as de agora e falo assim, meu Deus, Era eu Ah, aqui. era Nossa, eu é bem, aqui. deve ser bem de modelo. E assim, É muito engraçado. não, e assim, eu fico pensando, eu lidou com modelo, acho que você já viu, né? Que são as nossas Sim. modelos da Fit 360. Assim, nenhuma delas tem essa bagagem desse tempo e tudo mais. Elas vieram com muita garra e estão fazendo um maior sucesso, graças a Deus. Sim. Mas o que eu queria perguntar pra você, porque assim, você teve esse processo de mudança. Então, assim, teve esse processo de alimentação ruim, tem esse processo de não treinar, tem esse processo que você treina muito. Hoje você treina muito, então, tipo assim, pra que você construísse essa disciplina, criar um corpo legal, ideal, pra que você falasse pra você mesmo, cara, acho que tô chegando onde eu quero. Como que foi isso na época que você começou pra hoje? Você se olhar, assim, falar, nossa, essa mudança pra mim aconteceu assim, assim, assado. Ou aconteceu meio que na rotina, como que foi? Aconteceu lá no Brás também, Uhum. porque eu treino desde os 17 anos, que foi quando eu falei pra você que eu queria mudar De vida. de vida. Eu não queria mais ser a Samantha Magrela. Uhum. Sim. Porque os apelidos do tempo de escola era. Ah, E quando você é alto, parece que chama mais Nossa, atenção, sim, né? porque Bambu, Tem- varapau, tudo que eu Então, via, era tipo isso. vara de cutucar estrela, velho. Vara de Sei. cutucar. Tá, Até o produtor riu, hein, Jota? é sério, já Nossa, teve, tá teve embaçado, piores, hein, mano? teve piores. Imagina quem chamava ela assim, vendo ela hoje, hein? Nossa, Ô, queimou a língua, hein? Queimou, hein? Tipo aquele episódio do Garibaldi, do Modelo Primo. É, tipo isso, É né? isso aí.
É Entendeu? meio complicado, mas tipo, tá, pode passar roupa, nada na frente, nada atrás. Nossa. Os apelidos daí pra... E sempre muito alta, pé grande, porque pessoas altas têm pé grande, Sim, então, tipo, exatamente. Eu com 44, eu sei pé como de que é. pato. Não, e mulher é tipo assim, é muito terrível. feio, né? Nossa, você calça quanto? 42. Quê? Tipo isso. Não pode? Quando eu falo que eu calço 40, o pessoal já fica. Gente, Né? é triste. Mas é porque precisa Mas sustentar, né, o corpo dela. Precisa, não, o tamanho. E aí tinha meninas magras no tempo de escola, mas Uhum. pelo fato de eu ser alta, parecia que isso era, tipo, a que mais chamava atenção. É a girafa, né? Girafa, É. exatamente. O João comentou um pouco sobre as modelos que trabalham com a gente. Grande parte delas tem o sonho de seguir nessa carreira de tirar foto de modelos, né? Eu acho que o que você poderia dar de dica para quem quer começar? Você já falou que o Brás é uma porta de entrada, né? Mas que também é difícil você romper e ganhar confiança. Mas o que você poderia trazer de dica para quem quer entrar nesse mercado de modelo fotográfico? Primeiro de tudo, é não desistir no primeiro não. Uhum. Vencer pelo cansaço, igual você fez. Vencer pelo cansaço, exatamente. Porque todo mundo fala assim, nossa, Samantha, como que alguém consegue falar um não pra você? Uhum. Gente, é o que a gente mais escuta. Se a gente não for atrás do sim, desistir no primeiro não, então esse é o principal. E não desistir pelas críticas, porque assim, eu sou uma modelo que eu não tenho silicone. Uhum. Tenho peitos aqui, gente, não tenho medo de falar não, por bojo, tá? Quem me conhece sabe. Nunca tive o sonho de colocar silicone. Eu gosto do meu natural. Porém, isso me atrapalha muito referente a fechar alguns trabalhos, porque alguns trabalhos precisam daquele perfil AA, que é tipo grande na frente e grande atrás. E às vezes eu não tenho todos esses atributos. Só que eu acho que isso daí não diz nada. Também é uma métrica de vaidade, às vezes. Mas é o perfil, é um modelo, é um padrão, assim como era o manequim 38, é esse padrão lá. Esse padrão. Então, que nem, eu vou contar de uma história aqui, que se eu for... Isso me frustrou muito no começo, hoje eu enxergo com outros olhos, mas foi assim, eu fotografei para uma marca, uma loja, lá no Brás, e para mim as fotos estavam perfeitas, eu acho que eu tenho até ainda hoje essas fotos, mas a cliente falou que não gostou. Eu falei assim, por que você não gostou das fotos? As fotos estão perfeitas. Ah, porque você não tem peito, não valorizou a minha peça. Eu falei pra ela, mas quando você me contratou, você viu que eu não tinha peito. E tipo assim, quem vai comprar as suas peças vai ser só siliconada? Não existe Nossa, que isso. tete a tete complicado, hein? Ela fala desse jeito. Exato. Não, mas Nossa. ela foi muito Grossa. daí ela falou pra mim, falou assim, pra você ser modelo aqui, você tem que se encaixar nos padrões, que é ser siliconada e lipada. Eu falei assim, não, eu sigo totalmente, eu sou tenho meu fora. padrão. Eu tenho Compra uma meu Barbie. padrão. Não, tem uma Entendeu? Barbie aqui, se E eu quiser. falei assim, nem todas as modelos aqui são assim. E eu acho que a gente tem que ser feliz do jeito que a gente é. E Sim. nessa época eu fiquei muito frustrada, porque muitos dos clientes falavam referente ao meu peito. Ah, Samantha, mas pra melhorar aí faltava um silicone. Ou se fosse uma outra menina muito mais nova que recebesse essa crítica, putz, eu acho que ia estourar o primeiro cartão que ela visse na frente. Sim. Ou ia fazer, tipo, de um todo pra pôr um silicone, porque ia falar assim, não, é isso que eu preciso. E às vezes o silicone Sim. não ia impactar na E vida não é só dela. isso, né? Um padrão de beleza que você nunca vai alcançar, né? Porque uma loja vai falar do silicone, a outra vai falar da altura, a outra vai falar... Exatamente, porque então- tem muito trabalho também que eu não fecho, Sim. porque, putz, Samantha, você é muito alta, não dá pra minhas peças. Então, às vezes, você vai fotografar jeans, tem jeans que fica curto pra mim, Sim. porque dependendo do jeans, dependendo da roupa, não me serve, porque eu sou muito alta. Então, sempre vai ter, ou vai falar assim, pra modelo que é muito baixinha, ah, você é muito baixa. Ah, você é muito alta, ah, mas você não tem peito. Ah, mas você tem muito peito. Putz, mas você não tem coxa. Ah, mas você tem muita coxa. Nada vai estar bom pra ninguém. Então, a gente tem que ir atrás do sim e ir atrás de clientes que são O meio perfil que o seu. seu perfil. A gente não vai agradar todo mundo, infelizmente. Sim. Então, pra quem tá começando agora e pra quem tem um sonho de ser modelo, é lembrar que quem tá de fora, a vida do influenciador parece ser muito fácil, mas é muito difícil você tá na telinha tentando motivar as pessoas e a gente lá nas redes sociais, a gente não mostra os nãos que a gente leva, a gente só mostra os sims. Então, às vezes parece que é tudo só muito... o palco, né? Não é os bastidores, sim, né? tipo, parece que é tudo muito fantasioso. Então, uma dica que eu sempre falo pras meninas é não desistir. É ir atrás do sim, não se frustrar pelas críticas. E se você tá satisfeita com o corpo que você tem, é o que você tem que levar pra você e não ir
pela cabeça dos outros, porque pela cabeça Uhum. da sociedade a gente nunca vai ser perfeito. Exatamente. Vão colocar sempre um defeito na gente. Sim, né? sempre. Independente do que a gente Eu imagino que é um grande desafio, porque você, pelo que comentou, você tem um DNA de empreender, né? Sim. Você não é uma pessoa que se encaixa no perfil de CLT. Não. Né? Você já demonstrou que você gosta de ter a liberdade, e principalmente de poder escolher os trabalhos que você Exatamente. vai fazer, né? E dentro desse ambiente, principalmente sendo mulher, né, que tem toda a rotina de casa, tem a família, né? Você tem essa rotina louca de conciliar. Eu imagino que o caminho que você percorreu até você chegar aqui, fora os nãos, ainda foi muito. Você teve que abdicar de muitas decisões de Sim. ter uma vida ali com a família, né? Uma rotina para poder focar nesse projeto e na sua carreira. Isso é uma grande motivação para outras mulheres que querem focar nisso, mas é que, como você falou, né? Ninguém vê esses bastidores. Foi uma grande luta, né? Foi uma grande luta. Tanto é que, assim, o que eu faço hoje, eu também tenho muito a agradecer pelo meu esposo, né? Que Uhum. fica com meu filho. Sim. Só que, assim, ele é muito meu parceiro de falar assim, pô, te apoio, vai, faz, eu me viro aqui. Mas tem outras meninas que não. Sim. Tem meninas que falam assim, se você for pra essa vida, me esquece, porque pra muitos homens Nossa. é uma vida É um machismo, né? Exatamente, Sim. tipo assim, você tá indo pra noite. Que noite, gente? Você tá indo trabalhar. É, Às exato. vezes eu escuto muito do pessoal, É, tipo vai- assim, Uhum. o que você vai fazer no Praia de madrugada? Eu falo assim, gente, existe uma civilização de madrugada. Tudo Enquanto acontece, você né? dorme, outros trabalham. Tudo Tudo acontece acontece, é um no mundo Brasil. mágico, real. Mas tem pessoas Mas- que têm essa ousadia de mandar esse tipo de mensagem pra você. Ah, às vezes não Sim. fala, mas muita gente já Já pensa, recebi, né? Já recebeu sim, também? já. Mas o que você faz de madrugada? Principalmente Uber. Uhum. Mas o que você tá indo fazer agora? Eu falei assim, tô indo pra presença, que na época eu fazia muita presença em loja. Uhum. Só que a presença pro cara que não conhece é tipo assim, tô fazendo presença, não é uma como se profissão, fosse o gente, job, assim, né? o job, puta, desculpa. É. Mas Não, mas de é o que fato, Mas mas o não tem o que pessoal acha fazer. que tipo, É garota isso. de programa. Não, gente, é um trabalho. Sim. Mas- E é é. muito difícil. E para alguns homens, eu tenho amigas que infelizmente hoje não são mais casadas porque não tiveram apoio Sim. do marido. É o que ele ia falar, a questão da Exato. insegurança do cara também. Acho que Exatamente. não é por aí também. Se ela puder sem Mas- controlar, ela lá. Exatamente. Se ele quer que você cresça na vida com ele, tem que aceitar. Então, Isso é sim. básico. Então é aquilo que eu falo. Hoje eu não troco o que eu faço. Eu sou muito assim, eu vou fazer acontecer, vai dar certo. Eu não me preocupo mais com a crítica das pessoas, não. Mas a gente recebe, sim. Recebo várias mensagens, tipo, que às vezes eu finjo que eu nem vejo lá no Instagram. A gente recebe muita coisa. O Imagina. pessoal confunde muito. Eu, se fosse fazer gravação de madrugada, ia mandar mensagem pra mim perguntando alguma coisa. Certeza. Ô Samantha, e hoje eu acho que você chegou num momento dentro da sua carreira que você tem uma limitação que é o tempo, né? Porque Sim. você deve ter uma agenda completamente cheia e hoje te falta tempo para atender o volume de clientes, que é o desejo de muita gente, é poder escolher e ter tempo para atender todos os clientes. Você, com esse drive de empreender, você se vê hoje criando uma empresa para oferecer as modelos ali pro Brás, tendo em vista que você tem todo esse relacionamento? Você já pensou nisso? É uma coisa que muita gente me pergunta. Samantha, por que você não abre uma empresa e tenta jogar esses modelos no mercado? Sim. O pessoal dá um curso para quem está iniciando. Hoje o que me faltaria nessa parte seria tempo, porém eu também estou migrando a minha carreira. Uhum. Porque eu acho que eu já estou numa limitação. Estou com 32 anos. Vai ter uma hora que eu não vou mais conseguir também atender todo mundo devido à minha idade, devido ao biotipo de corpo. Tudo bem que eu poderia migrar o público, mas assim, eu não me vejo nessa área por muito mais tempo. E também acredito que esse mundo das modelos, infelizmente, falando muito sério, não vai durar também por muitos anos. Porque a gente tá com a inteligência artificial aí chegando. Sim. E tenho já alguns clientes meus que acabam perdendo um pouco do tempo preparando esse conteúdo com a IA. Que Já utilizam, né? Fica perfeito. Sim, fica perfeito. Gente, é surreal. Eu não sei se tem como vocês mostrarem algum tipo de trabalho assim, mas é impactante. Então eu acho que isso vai impactar muito no nosso trabalho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar agora um trecho de uma modelo gerada por IA. Dá uma olhada aí, ó. Legal. Realmente o negócio fica muito real e assim,
Pega o lugar de muita gente. É muito. Até pra design, outras profissões, tá? Então é por isso que eu tô tentando migrar. Então essa parte agora eu tô voltada muito pra parte do mundo fitness. Legal. Não que eu vou deixar de atuar como modelo, mas eu quero criar tipo assim, tentar empreender num outro ramo que não seja ser modelo no braço. Uhum. Porque eu sei que com o tempo isso vai me trazer algumas limitações e a gente não consegue mudar de carreira de uma hora para outra, Sim, né? A sim. gente tem que ter um time. Então eu tô meio que migrando e realmente a minha agenda hoje, graças a Deus, ela é muito concorrida. Uhum. Eu não consigo atender todo mundo em uma única semana, eu tenho uma escala. Tem muitas empresas hoje que me procuram, porque além de ser modelo, eu também faço trabalho de degustação. Então, pra quem não sabe o que é um trabalho de degustação, Nas feiras fitness, né? nas feiras fitness, fazer eventos, nas academias, eu represento algumas marcas de suplemento. Legal. Então, é um mercado também que vem crescendo muito e é um mercado que eu tô investindo mais e que eu tô depositando toda a minha confiança. Legal. Eu acho que é um mercado em potencial. Sim. Eu acho que tudo que você comentou é válido, né? A IA tá crescendo, tá vindo forte e a gente tem visto que cada dia é uma inovação, né? Há cerca de uma semana foi aqueles bonequinhos que você criava com a foto, né? Que o pessoal Exatamente. colocava as características e já saía a foto. A gente usa também a IA dentro do nosso Da podcast, 360, dentro da utiliza. nossa loja. E eu acho que a gente tem que se adequar, né? Essas inovações. Mas certamente eu acho que por tudo que você tem ali de relacionamento no Brasil, eu acho que tem um caminho grande ali, talvez de empreender forte, até que isso mude, né, esse contexto, né, eu acho que pode ser uma porta de entrada para outros modelos, né, pensando na questão do empreendedorismo, que você tem essa veia forte, né? Sim, tem. Você tem. Talvez pelo signo. Eu Legal. acho que eu sempre fui meio mandona, assim, mas eu também, pra poder chegar nesse nível, eu também passei por muitas coisas. Eu era muito chorona, aquela mulher que não tinha um pulso firme pra hora de falar, tudo que falava eu abraçava, eu preferia, tipo, falar um sim e ver todo mundo feliz, eu me prejudicar, Sim. do que falar assim, não, eu não quero, eu não vou fazer. Uhum. Hoje em dia eu Isso até quanto tempo atrás? uns 4 anos atrás. Uhum. Isso há 4 anos atrás, você era desse jeito. Eu era desse De jeito. 4 anos atrás pra hoje, você usou quais armas? As armas que eu usei. A primeira delas foi aprender a falar não. Sim. Eu não sabia falar não, era sim pra tudo. Depois disso, eu comecei a olhar mais pra mim. Eu olhava muito pras pessoas, eu sempre cedia muito. Sim. Então, quando eu comecei a me enxergar como mulher, como mãe, e falar assim, não é isso que eu quero pra minha vida, comecei a mudar. Mas pra mim mudar foi muito difícil, porque assim, eu precisei abdicar de muitas coisas. E uma delas foi poder estar em família. Uhum. Comecei a não frequentar muito as reuniões familiares, comecei a focar mais no trabalho, comecei a focar mais em coisas que eu precisava. Aparentemente, pelo pouco tempo, e não parecer pelo fato de eu não estudar fora, eu estudava muito pelo celular. Escutava muito podcast, histórias de mulheres, de superação, para poder dar um estralo que eu precisava para mim. Então, Sim. foi isso que me mudou. E eu acho que à medida que você foi crescendo profissionalmente, ganhando seu espaço, isso vai te trazendo uma confiança. Também. E a partir daí você começa a se posicionar, porque você fala agora, não são tantas portas que eu tenho que bater. Hoje eu posso abrir a porta que eu Sim, quero, né? Eu acho que a minha Então- maior ferramenta foi o Instagram. Sim. Eu acho que o que eu tirei, o que me trouxe mais confiança foi as mulheres que me seguem, até homens também, que se inspiram na minha trajetória. Porque tem gente que tem homens mesmo que falam, meu, eu não conseguiria fazer 1/3 do que você faz. Então isso me motiva Sim. a fazer mais e mostrar que é possível. Porque às vezes muitas mulheres dão desculpa, né? Homens também. Putz, a minha Sim. rotina, eu levanto 5 horas da manhã e vou dormir, sei lá, 11 horas da noite. Que tempo que eu tenho pra treinar? Falou, gente, vocês têm, porque se vocês Sim. quiserem, até Tem na uma- hora do almoço de vocês. E a academia hoje podem usar. 24 horas, né? Exatamente. Que a gente vê que exatamente. já não tem mais desculpa, Não né? tem. Você tem horário a hora que você quer. Não É questão de desculpa. prioridade, É questão né? de prioridade. Então eu comecei a me priorizar. Uhum. Ah, mas e o seu filho?
Eu sinto às vezes por isso. Eu sinto por isso, sabe? Porque, tipo assim, eu abdiquei de muito tempo com Sim, meu filho pra poder chegar até onde eu sim, cheguei. Mas hoje ele me olha e eu tenho certeza que lá na frente ele vai entender. sim. Quantos anos tem? Seu 10 filho? anos. 10 anos. 10 anos. Então, pra mim foi Sim. muito difícil no começo abdicar de todo esse tempo com a minha família. Uhum. Eu escutava muito: ah, Samanta, mas você só trabalha. Ah, Samanta, mas você nunca tem um tempo pra nós. Ah, mas isso, ah, mas aquilo. Eu falo assim, e hoje eu tô colhendo os frutos de tudo aquilo que eu plantei lá Uhum. atrás. Se eu tivesse desistido, talvez eu não teria tudo que eu tenho Sim, hoje. E aquilo que você estava falando, que já falou em outros podcasts, que é a questão do tempo. Empreender é difícil, né? Tudo tem um tempo e tudo é um processo. sim. No começo tudo parece muito difícil e muita gente desiste no meio do caminho. Ah, não vai dar Por certo. achar que vai Sim. demorar, por achar que não Uhum. é pra pessoa, É, e enfim. acima de tudo, né, quando você comentou a questão de empreender, é uma balança e sempre vai pesar mais um lado que o outro, né? Você conciliar a família com a Sim, rotina, porque de certa forma você existe um por quem, né? Por quem que você faz tudo, por quem que exato. você acorda, por quem você enfrenta, tudo que Sim. tem que enfrentar é a família. Então você coloca a sua energia para buscar o crescimento para que eles possam colher esse fruto, né? Mas de certa forma tem um outro lado que você desequilibra, que Exato. você passa a não ter tanto tempo para ter uma qualidade de vida com a família, né? Pensando no futuro que Uhum. você quer dar para eles e Exatamente. o grande segredo é como equilibrar tudo isso, né? Esse é o grande desafio, e principalmente para quem empreende, Sim. porque você tem uma série de responsabilidades, são muitas pessoas envolvidas ali na questão do empreendedorismo, né? Então, eu acho que o grande segredo é conseguir equilibrar isso, certo? Exatamente, até mesmo porque a gente está falando de um todo, né? É família, que é pai, mãe, Sim, irmãos, tia, tio, primos, sobrinhos, aí vem os aham, amigos, né? Vem o filho, vem o esposo, então é muito difícil, sim, porque tem muita gente que desiste nesse meio, né? Fala assim, não, não é isso que eu preciso para mim. Então, por isso que eu falo que você ter uma rede de apoio é legal e saber sim. conversar. Muitas das vezes é muito difícil também para mim, porque eu já tô um tempo empreendendo, mas é aquilo, às vezes é a virada de chave que a gente precisa. Às Para vezes pode mudar ser de que demore vida. um pouquinho mais. Hoje, graças a Deus, eu vivo só disso, não preciso procurar outras coisas por fora. Eu já tenho uma agenda bem cheia, bem farta. Hoje em dia é difícil conciliar o tempo e às Uhum, vezes a gente quer atender todo mundo, às sim. vezes a gente perde de atender um ou outro porque naquela semana a gente não pôde. E aí é aquilo que eu falo, a parte de ser modelo também é um pouco ingrata, porque você não conseguiu atender aquele cliente Acabou. naquela Fechou a semana, porta. fechou a porta, porque, putz, eu tava precisando para aquela hora, depois não preciso Uhum, mais. sim, Uhum. Claro que esse cliente vai voltar depois, porque ele tem interesse no seu trabalho, mas para aquele momento sim. você acaba perdendo. Então, é aquilo, não se frustrar por isso também, porque às vezes você Uhum. quer abraçar o mundo e a questão do abraçar o mundo te prejudica. Sim, e o que você falou, né? Muitas mulheres que optam por seguir essa questão de ser modelo, às vezes abre mão até da família mesmo, de ter Abre. o relacionamento. Eu acho que você Sim, comentou do seu esposo, acho que foi um grande apoio, né? E sim, certamente ele foi um alicerce fundamental para você sim, conseguir chegar onde você chegou, exatamente, né? porque Porque se não tivesse ele, cuida da para família. poder cuidar do meu filho, não teria como eu chegar onde eu cheguei, porque Uhum, ele foi quem segurou as pontas, né? Para mim, até mesmo ele segurou as pontas durante uns meses, porque quem colocava dinheiro dentro de uhum, casa maior era ele, pelo uhum, fato de eu não ter uma fonte de renda, né? Por Uhum. tentar acreditar num sonho que no começo não era lucrativo, sim. mas depois, graças a Deus, hoje tá virando. E você percebe que essa mudança, os frutos vieram após a pandemia? Como que funcionou para você esse processo? Porque você teve ali, voltou a ser CLT, depois Sim. você voltou novamente a empreender e você tem visto essa evolução, os objetivos, os frutos chegando cerca de quanto tempo?
2 anos depois. 2 anos. 2 anos depois, porque no Sim. começo, que nem quando eu falei que eu tava no CLT, não era só o CLT que conseguia me manter. Uhum. Tem a dona Josi, que é uma senhorinha de 94 anos, que é o meu amor. A gente teve uma parceria aí durante muito tempo. Eu não sou cuidadora, não sou enfermeira, mas ela me abriu as portas para poder fazer companhia para ela. Então, Legal. de segunda a sexta, eu trabalhava nessa empresa, na Moca, e na sexta-feira eu já ia para casa dela e ficava lá até domingo. Eu era meio que uma companheira, acompanhante dela, Uhum. para poder fazer companhia, poder preparar o jantar, esquentar, poder fazer companhia ali para ela. Sim. Então, durante esse tempo de CLT foram quase 2 anos e meio que eu fiquei nessa rotina antes de abandonar Uhum. o CLT e ir pro Brás. Aí eu ficava no Brás e com ela. Aí eu fui diminuindo os tempos com ela. Hoje, infelizmente, não posso ter esse tempo, Uhum. mas foi ela também que me abriu as portas para poder ter o que eu tenho hoje. Então, por isso que eu falo. Tem muita gente que quer, mas não quer se sacrificar. Durante não muito quer pagar tempo, o preço, não quer né? pagar o preço. Eu trabalhava de domingo a domingo, literalmente. Uhum. Literalmente. Chegava da casa dela por volta das 8h30, 9 horas da noite. Eu dormia coisa de 3 horas para poder já estar no Brás, para poder ir atrás do meu sonho. Nossa. Então era muito frustrante, era muito difícil. Durante esse meio tempo também eu não consegui focar na academia, não conseguia focar em dieta. Acabei pecando muito na alimentação, porque eu comia muita besteira, condicionamento físico tava um saco. Ia lá pro Uhum. pé, né? É. Então, E aí também eu tive que largar ela, que era minha fonte de renda Uhum. também, para poder abrir mão de outra. Então, sempre você tem que abrir mão de alguma Sim. coisa. Então, foi Fazer isso. escolhas, né? Nossa. Fazer escolhas. E acho que olhando tudo que você passou e as escolhas que você fez, você se imaginava estar onde você está hoje? Nossa, não. Tanto é que eu fiz um vídeo esses dias no meu Instagram, nos stories, em questão de agradecimento, que eu falei pro pessoal que às vezes a gente reclama tanto e esquece de agradecer. Uhum. Que eu me peguei pensando esses dias, né? Eu falei assim, putz, olha o tanto de coisa que eu já passei, olha o tanto de coisa que eu já enfrentei e olha onde eu cheguei. Sim. Longe de mim sonhar em receber o que eu recebo hoje, o carinho das pessoas, tudo que eu significo para algumas pessoas. São 60 mil seguidores. Foi muito difícil chegar nesse número, mas o meu Instagram ele é aberto desde 2012, se eu não me engano, que a plataforma existe, né? Sim. É desde lá, então eu só tenho uma única conta, então eu acho Legal. que é meio Já vem difícil de uma você escala manter, aí de mais de 10 anos então, já, né? sim, Sim. então o meu Instagram é antigo. Aham. Eu só tenho que agradecer a todo mundo que me segue, ao incentivo, as pessoas que às vezes a gente olha assim no Instagram, a gente fala assim, eu não motivo ninguém. Mas hoje em dia é até difícil responder as mensagens lá no Instagram, o carinho, as coisas que o pessoal me manda, é Não, sensacional. realmente é uma coisa que eu perguntei pra Jane, que esteve aqui também com a gente, fazendo esse quadro, né, de inspiração. E eu pergunto porque eu demorei pra me assistir, né? Tipo assim, demorei assim, entre aspas, porque eu passei por um processo muito complicado, né? Então, assim, quase uma depressão, traição, aquela parada toda. E aí você fica num limbo, né? Você fala, mano, não vou vencer nunca. Só que aí você tem, é o que eu falei pra ela, e ela concordou. E aqui a gente aqui no processo de superação, a gente se identifica muito que é com um Deus maravilhoso que muda a nossa história da água pro vinho, né? Sim. E aí, assim, muito bacana isso que você falou, porque faz a gente refletir, quem tá assistindo, refletir, que a gente precisa agradecer. A gente pede demais. A gente pede muito. A gente esquece de agradecer a Deus pelo pão de cada dia, por acordar com saúde. Se você não tivesse acordado com saúde, você não teria chegado onde você está hoje, né? Exatamente. Então, assim, é incrível ouvir a tua história aqui, passar tudo isso pro pessoal. Acho que, assim como a Jane, assim como a Flavinha, assim como a Letícia, assim como eu, muitas outras pessoas já foram impactadas, né? E impactaram outras pessoas. E, de fato, uma Sim. história de superação. E sem Incrível. dúvida, aí você construiu uma imagem muito forte, né? Eu acho que é difícil você ver uma loja de moda que não tem uma foto sua ali modelando no acredito Brás. que A sua sim. imagem é muito forte no Brás. Sim, E eu acho que isso Na é próxima tudo. vez que eu for no Brasil, eu vou perguntar, deixa eu ver se tem essa Não, marca aqui. eu já Tirar uma conhecia fotinha. antes da gente Tirar uma seguir fotinha, você, eu já sabia? conhecia porque a gente tem também fornecedores no Brás, então eu já o tinha te pessoal me visto. manda muitos cartãozinhos. Eu fui no Brás, olha quem tá aqui no Olha quem tá aqui. cartão. Não, a primeira coisa que eu vou fazer é já fotografar e já mandar aqui. Eu Sim. conheço aqui, gente. Isso leva tempo, né? O que você Leva, falou, até você leva construir essa imagem, foram muitos anos de dedicação,
de madrugadas acordadas, né? De abrir mão de tempo de qualidade com a família, e hoje você está colhendo fruto, e parabéns por tudo que você construiu. Obrigada. E a gente tem certeza que você vai alcançar muito mais, você vai além do que Amém. que Com você já certeza. chegou, certamente. Essa E é a meta. quero agradecer por você estar aqui, por compartilhar com a gente um pouco da sua história É, e motivar outras mulheres que querem seguir essa carreira de modelo, que é uma carreira difícil, que envolve um universo muito machista e tem muitas barreiras. e eu vou te perguntar onde você atua. Tem vaga pra homem, não? Eu posso falar. Já que é o Não, merchan. é verdade, mas é mais escasso mesmo, porque assim, às vezes não tem um modelo masculino, o pessoal tem. procura bastante. Sim. Os meus parceiros aí. Na verdade, o Manequim 30 era Não, ele. peraí. Não, Era ele há cerca de 2, 3 anos atrás, né? 30 molhado, né? mano? Que também foi um projeto, né? Foi. Tiver a meu projeto. oportunidade de ver a foto, né? Não, Coloca a isso- foto dele aí pra Coloca a gente. foto, eu fiquei Do impactada, antes e do gente. depois, Sério. pro público ver Caramba, o até projeto. você viu essa foto, eu achei que você não tinha. Eu te vi. mostrei. Mostrou. Viu? Mas acho que tem uma na piscina, que essa foi essa que pegou, né? Só tinha cabeça. Solta da piscina ali. Bom, Mas é Samantha, isso aí. obrigado por Eu estar que com a agradeço. gente, tá? Obrigado por compartilhar a sua história. A gente espera tê-la aqui novamente para trazer esses insights para o nosso público. Com certeza. Samantha, foi um imenso prazer. Eu nem acredito que você tá aqui hoje com a gente, porque tu corre demais. E para conseguir agenda, Não, né? Para é. estar aqui, imagino que a gente entrou numa prioridade ali para ela estar aqui com a gente certeza. hoje. Um grande privilégio nosso estar aqui com você. Editar esses cortes pra mim, assim, vai ser um grande privilégio. Vou repetir isso quantas vezes for Obrigada. necessário, porque eu até falei com o Jeff, falei, vê a agenda da mulher aí. Eu falei, não sei, acho que vamos abortar a Samantha, porque a Jane é mais séria, a Samantha não vai não. Porque, Foi uma graças a surpresa Deus, deu boa certo. tê-la Eu aqui que com a agradeço. gente. Inclusive, eu já vou sair daqui e irei pra onde? Fotografar, Fotografar. óbvio, né? É isso aí. Teles me Excelente. espera, meu É isso aí. fotógrafo. É isso Não, aí. mas eu agradeço o convite, é sempre um prazer poder partilhar um pouquinho da história com Perfeito. cada um de vocês. É isso aí. Obrigado, pessoal. Obrigado. Para vocês que querem acompanhar, não percam os cortes, né? E o conteúdo na íntegra em breve aí no nosso É isso aí, Jeff. TikTok e também no nosso Instagram. E no YouTube, tá? A gente tá fazendo aí todas as terças e quintas-feiras, então você tem que se inscrever no canal, você vai ver essa mulher lá no Instagram e todas as outras. O Cast Fit 360 vai ficando por aqui. Deus abençoe a todos. Cast Fit 360, transformando vidas. Obrigado, pessoal.